Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos, nessa aula de hoje, dar continuidade aí aos nossos estudos em relação aos crimes de falso. Até agora, relembrando aí, pessoal, até agora nós, falando nos crimes de falso, estudamos o título previsto no artigo 297, que trata da falsidade de documento público. E estudamos também o artigo 298, o dispositivo, né, a norma penal contida no dispositivo do artigo 298, que trata da falsidade de documento particular. Eu queria chamar a atenção de vocês que nesses dois primeiros dispositivos, nessas duas primeiras normas penais, nós estudamos a falsidade na sua vertente material, ou seja, a fraude, o engodo, o engano, representado pela falsidade, né, documental, ela está presente na concretude, no elemento corpóreo do qual representa o documento. Ou seja, né, os vários exemplos que nós exploramos durante aquele período, né, o papel utilizado para a realização não corresponde ao papel oficial. Por exemplo, quando pensamos nos documentos públicos como a CNH, a cédula de identidade, ou a assinatura lançada naquele contrato não corresponde justamente ao punho da pessoa indicada no documento como vendedor ou comprador. Então nós temos aí uma falsidade de um contrato particular, né? Representada justamente pela falsidade material em relação à assinatura. Ela não partiu do punho daquela pessoa que consta no contrato. Tá? A partir de agora, com a aula de hoje, nós vamos estudar a denominada falsidade ideológica. Assim como as duas anteriores, é uma falsidade documental. Tá lá, né? O título 10 da nossa parte especial do Código, que fala dos crimes contra a fé pública, e o capítulo 3, que trata da falsidade documental, assim como o 297 e o 298. Só que, no nosso artigo 299, no crime de falsidade previsto no artigo 299, a fraude, o engodo, o engano estará presente na ideia do documento, na representatividade moral deste documento. Por isso, ela é denominada de falsidade ideológica, tá certo? Enquanto concretude, o documento, enquanto representatividade material, esse documento é verdadeiro. Ele partiu, né? Digamos assim, ele partiu do respeito à forma prevista em lei para a sua confecção, foi então construído a partir do papel moeda, por exemplo, que é exigido nos documentos públicos, foi confeccionado pelas mãos do funcionário público, conforme determina a lei, ou pelas mãos de quem de direito apresenta-se no documento como parte integrante nos contratos particulares, por exemplo. Mas o fato jurídico, a representatividade ideológica de algum fato, daquele fato específico tratado no contrato, é que é falso, é que nunca existiu. A compra e venda entre as partes nunca existiu, tá certo? Aquilo é uma mera simulação de um fato jurídico que nunca existiu. Perfeito? Então, guardada aí na sua cabecinha esta informação inicial, esta concepção inicial, tá? Tratando aí a questão da falsidade ideológica, convido vocês aí a ingressarmos no estudo, né, dos elementos, tá? A imagem que está à tua frente aí, né, que é o lobo em pele de cordeiro, justamente representa muito bem a nossa falsidade ideológica, né? Parece um documento válido. É formalizado seguindo as regras de concretude e materialidade previstas em lei.
Entretanto, a ideologia, a ideia contida naquele documento é totalmente falsa, tá certo? Maravilha. Então, analisando aí de plano a estrutura típica, o artigo 299 é um tipo penal interessante de ser estudado. Primeiro, porque ele apresenta uma redação originária do código, então já bem sedimentada, seja na doutrina, seja na jurisprudência, tá? E o segundo ponto aí que eu gosto também de ressaltar, né, no estudo da falsidade ideológica, é que é uma figura que não apresenta tantos elementos circunstanciais, né? Tantos elementos descritos em parágrafos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Nós temos um único parágrafo, chamado de parágrafo único, né? Então é um tipo penal gostoso de estudar, tá certo? Mas, né, buscando aí, então, iniciarmos pela leitura do tipo, antes eu gostaria de reforçar mais uma vez, e aí agora com exemplos, tá? Essa distinção entre a falsidade documental material e a falsidade documental ideológica, tá certo? Aquela distinção, digamos, essencial, fundacional entre o artigo 297 e 298 em comparação ao artigo 299, porque eu já chamo a tua atenção. Quando a gente chegar na leitura do tipo penal, você verificará que a falsidade ideológica ela traz uma característica interessante. Ela reúne no mesmo tipo penal a falsidade ideológica de documento público e a falsidade ideológica de documento particular. Olha que coisa interessante, olha que característica interessante aí, né? O nosso legislador, quando tratou da falsidade material, ele fez a distinção entre documento público e particular. Um no 297, o segundo no 298. Agora, quando ele tratou da falsidade ideológica, ele não fez distinção de dispositivos em face da falsidade ideológica de documento público, da falsidade ideológica de documento particular. Ele tratou de ambos os casos no mesmo dispositivo, como nós veremos a seguir. Mas voltando aqui ao tema, né, a questão da distinção, e agora buscando um exemplo, né? Quando falamos na falsidade documental material, que é aquela, né, apresentada em comparação com o atual artigo em estudo, aquela apresentada nos artigos 297 e 298, a doutrina costuma apontar para a gente que a falsidade ela está justamente no ato de elaboração material do documento. O que significa dizer? A construção enquanto concretude deste documento. Por exemplo, eu vou fabricar um passaporte em minha casa. Olha, o passaporte ele, enquanto construção material, ele deve ser lançado, ele deve ser feito através do papel moeda, né? Produzido pela Casa da Moeda, a gente chama de papel moeda no sentido genérico, tá, pessoal? Não é só o papel moeda, não é só aquele que nós utilizamos para a confecção do dinheiro, né? Mas todo papel que ele tem lá algumas regras de segurança, alguns elementos de segurança, né, para garantir a sua autenticidade. Então o passaporte ele tem que ser construído, ele tem que ser formalizado justamente em papel, né, moeda, fornecido pelos órgãos públicos, no caso, a Casa da Moeda, né? Então ela vai fornecer lá para a Polícia Federal as estampas, né? O nosso passaporte, o nosso documento, né? E em cada uma daquelas folhinhas que nós encontramos no nosso passaporte, existe um código, regras de segurança. Então, só naquele papel é que eu posso confeccionar o meu passaporte. Logo, se eu usar lá na minha casa, da minha impressora, de um papelzinho A4, aquele Chamex que eu compro ali na papelaria, e construo um passaporte, mesmo que ele tenha formato de passaporte, ele não pode ser considerado um passaporte. Por quê? Porque não foi lançado em papel moeda. Logo, estamos fabricando um documento público de forma material, ou seja, uma falsidade material. Agora, quando nós falamos na falsidade ideológica, materialmente dizendo, o documento ele é genuíno, e essa é a palavra, tá?
Essa é a palavra que a doutrina usa, né, para, digamos, conceber a falsidade ideológica. Na sua concepção material, esse documento é assim, genuíno, né? Quando se fala em falsidade ideológica. Na sua concepção material, ele é genuíno. Ou seja, o papel moeda do passaporte, da cédula de identidade, da carteira nacional de habilitação, corresponde àquele exigido por lei. Entretanto, a ideia, a concepção jurídica representada por aquele documento é falsa. Por exemplo, aí, né, fazer declaração falsa em escritura pública. Olha que coisa interessante, né? Que exemplo interessante. Então, o cidadão, ele decide, ele possui, por exemplo, uma amante. Ele é casado já há muitos anos, mas durante um bom período de sua vida conjugal, ele se envolveu com uma amante. Então, ele manteve essa amante. E, num determinado momento, ele decide presentear esta amante com um apartamento, por exemplo. Só que ele não pode simplesmente fazer uma escritura de doação desse apartamento, porque se ele fizer isso, a esposa e os filhos irão descobrir, né, que ele mantém durante muitos anos essa amante. Então o que ele decide fazer? Ele segue até o cartório de notas e propõe a feitura de uma escritura de compra e venda, como se a amante estivesse comprando o apartamento dele. E aí, então, ele expõe a família que está vendendo o apartamento, que aquela pessoa X decidiu comprá-lo e, consequentemente, não levantar suspeitas. Essa declaração, ou né, feita na escritura pública de compra e venda, ela é falsa. Ideologicamente, ela é falsa. Por quê? Não existe compra e venda naquela relação jurídica. O que existe é uma doação simulada através de uma compra e venda. Logo, essa escritura pública contém uma falsidade ideológica. Materialmente dizendo, ela foi assinada pelo cartorário, foi confeccionada pelo cartorário e assinada pelo cartorário, a quem a lei manda fazer. O papel utilizado para a confecção é o que a lei manda. As partes envolvidas, comprador e devedor, comprador ou vendedor, né? Melhor dizendo, são os respectivos, ou seja, né, o cidadão que é proprietário é que assinou a escritura. E a pessoa que recebe, né, o apartamento é a que assinou a escritura como compradora. Entretanto, nunca existiu aquela compra e venda, mas sim existiu uma doação simulada através de uma compra e venda, tá certo? Então, feita aí digamos, a pontuação através de exemplos, né? Nós construímos então a distinção da falsidade ideológica, pelo menos inicial, em face à falsidade material, através primeiro de concepções doutrinárias, partindo aí da dogmática penal, podemos assim dizer. Depois, finalizamos esta introdução através aí de exemplos para que possamos ter, né, justamente a ideia. Então, entendida a distinção, convido vocês agora, né, para juntos irmos ao estudo dos elementos da estrutura típica da chamada falsidade ideológica. Norma penal prevista no artigo 299 do Código Penal. Diz lá o meu artigo 299 do Código Penal, caput 299. Omitir em documento público ou particular. Olha aqui, antes da gente seguir. Olha aqui o que eu disse inicialmente lá. Quando a gente fala em falsidade ideológica, o legislador não fez distinção entre falsidade ideológica em documento público e falsidade ideológica em documento particular. Diferente do que ele fez em relação à falsidade material, que ele colocou cada falsidade, levando em consideração a natureza do documento, se é público ou particular, em um dispositivo, tá?
Então vamos lá. Ó. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Olha que coisa interessante, né? Até mesmo no preceito secundário da norma, ele nos impõe, nos coloca uma distinção entre documento público e particular. Cada um recebe uma pena. Só que no enfrentamento, na construção da nossa norma penal, ele achou por bem tratar num mesmo dispositivo, o documento público e o documento particular. Bem jurídico protegido. Aqui, pessoal, não muda nada, tá certo? Tá ali o mentiroso, né? Quando você falsifica ideologicamente um documento, você está mentindo através daquele documento, né? Por isso a figura aqui do nosso maior mentiroso da literatura infantil. Bem jurídico protegido, a fé pública. Então nós temos aí, lembrando, né, do título dos crimes contra a fé pública, o Estado, né, e aí eu já me adianto em relação ao sujeito passivo do crime, né? O Estado tem interesse de que todos aqueles documentos que são formados, que são formalizados, né, existentes no mundo, tenham a sua válida aplicação, representem validamente um negócio jurídico, a fim de que a economia tenha o seu avanço, a fim de que as relações sociais tenham seus avanços, enfim, que todas as relações públicas tenham o seu avanço, tá certo? O Estado, a administração pública, tem interesse de que todos tenham a possibilidade de acreditar nos documentos que são firmados entre a sociedade, né? No seio da sociedade. Objeto material, aqui não poderia também ser diferente, né? Enquanto objeto material aí, nós temos o documento, seja ele público ou particular, e se me permita aqui utilizar, né, dos artigos 297 e 298, a concepção de documento público e a concepção de documento particular para o nosso artigo em estudo é a mesma concepção daquela que construímos quando estudamos os artigos 297 e 298. Isso significa dizer que o documento público é aquele que apresenta os requisitos, né? Relembrando aí rapidamente a questão da forma escrita, legível, representa um fato que tenha relevância jurídica, e é público porque é construído, é formado, é eclodido através de um agente público no exercício de suas funções. Já a concepção de documento particular, os requisitos são os mesmos e por, digamos, subsidiariedade, por exclusão, todo aquele documento que não for público será necessariamente particular, tá certo? Então, se ele foi feito, se o documento particular, né? Se aquele documento ele foi produzido por pessoas ou por uma pessoa, né, que não esteja no exercício de uma função, ele essencialmente, naturalmente, será considerado um documento particular. Questão controvertida, né? Questãozinha de prova aí. Falsidade ideológica e declaração de pobreza. Essa pergunta, pessoal, antes da gente seguir com ela, essa pergunta aqui, eu gostaria de destacar a você, antes, né, a contextualização, ela, durante muito tempo, representou discussão, principalmente na seara jurisprudencial. Até hoje, ela ainda não está sedimentada, tá certo? Ela não tem aí uma unanimidade. Ela tem sim uma corrente que prevalece, mas ela não é uma resposta unânime, tá certo? Então vamos à pergunta, ó. Há crime de falsidade ideológica quando um cidadão, em petição, por exemplo, ao Poder Judiciário, né, declara falsamente ser pobre com o objetivo
de ser isento de pagar as custas judiciais. Tenho certeza que vocês já tiveram contato com essa informação, às vezes nem sempre de forma teórica, né? Mas a propositura das ações requer o recolhimento das custas judiciais. Então, quando você vai propor lá, junto ao fórum, você advogado, uma ação judicial, você tem que recolher as custas. Existe a possibilidade dessa isenção? Sim, quando a pessoa é pobre. Então, o que se costuma fazer nesse caso? Uma declaração de pobreza. Junta-se e pede ao juiz justamente a dispensa das custas judiciais. Aí imagine você, então, neste contexto, que o cidadão ele realiza, né, esta declaração falsa através de próprio punho, seguindo a formalidade legal para dizer que não existe falsidade material, tá? Mas ele faz a afirmação de que ele é pobre. Ele é pobre, mas vai peticionar montado numa BMW. Ou seja, ele está mentindo. Esta mentira que ele contou nessa declaração de pobreza pode ser encarado como um crime de falsidade ideológica? E aí, pessoal, nós temos que lembrar, tá? Que é a que prevalece, tá bom? Daqui a pouquinho a gente chega na outra vertente. Mas prevalece hoje na nossa jurisprudência, depois de muita discussão, mas prevalece hoje na nossa jurisprudência a resposta negativa a essa pergunta. E o fundamento disso, segundo a nossa ministra Ellen Grace, é justamente pelo fato de que a declaração de pobreza é uma declaração que merece, por parte do juiz, por parte dos agentes do Poder Judiciário, uma averiguação ulterior, para usar a palavra dela aí, né? O que significa dizer? O Poder Judiciário tem obrigação de verificar, de apurar se aquela declaração de pobreza é realmente verdadeira ou não. Tá? Então, se há por parte do Poder Judiciário a obrigação, então não há que se falar, segundo a concepção da nossa ministra Ellen Grace, não há que se falar em falsidade ideológica, tá certo? Seria como pensarmos num crime impossível, digamos assim, né? O raciocínio dela, se me permitam estender um pouco mais aí a explicação, né? Para justificar essa questão do crime impossível que eu estou dizendo, né? É da seguinte questão, no seguinte norte, né? Olha, independentemente dessa declaração ser falsa ou verdadeira, o Poder Judiciário tem a obrigação de verificar a veracidade dessa declaração do agente. Ele tem por obrigação. Então, mesmo que ela seja verdadeira, o Poder Judiciário tem o dever de verificar, então não há que se falar em falsidade ideológica quando ela for falsa. Porque, em todos os casos, o Poder Judiciário é obrigado a verificar, tá certo? Por isso que eu citei a vocês a questão do artigo 17 do crime impossível. É como se fosse um crime impossível, né? Partindo aí dos fundamentos da Ellen Grace. Se tem que verificar sempre, não há falsidade ideológica. Aí, falei para vocês, né, que tem lá algumas discussões, né, que há muito já vinham com essas discussões, né? O STJ, o STF se posicionou daquela forma, que nós vimos aqui em relação a Ellen Grace, né? Agora, o STJ, ele, digamos, cindiu aí, né, o entendimento. Nós encontramos decisões no STJ que vão no mesmo sentido, então, por isso, né, se diz hoje que prevalece o entendimento do STF, mas também encontramos no próprio STJ alguns julgados, e se você tiver curiosidade, é só pesquisar, tá aí o recurso em habeas corpus 21.628 de São Paulo, né, oriundo de São Paulo, onde você encontra posicionamento diferente, defendendo que existe sim o crime de falsidade ideológica quando o cidadão faz a declaração de pobreza quando ele não é pobre, né? Com uma concepção, uma ideologia de pobreza equivocada. O cara, mais uma vez, né? Ele vai peticionar, ele vai lá no teu escritório assinar a declaração de pobreza montado numa Mercedes. Que pobreza é essa? Até eu quero ser pobre desse jeito. Tá certo? Mais uma perguntinha aí, ó. Há crime de falsidade ideológica quando um cidadão, em petição judicial ou administrativa, veja que é mais abrangente que a pergunta anterior, realiza falsas afirmações? Essa pergunta, pessoal, até para contextualizar com a pergunta anterior, né? A pergunta anterior era específica em relação à declaração de pobreza. Agora, aqui o que nós estamos questionando a você é o seguinte:
Toda e qualquer petição, seja ela judicial ou administrativa, lá a declaração de pobreza era perante o Poder Judiciário, específica aquela pergunta. Agora que eu estou abrindo a possibilidade. Toda e qualquer petição, uma petição por um alvará, uma petição por uma liberação, uma fiscalização junto à prefeitura municipal de sua cidade. Aí você faz uma falsa afirmação. Mas perceba que, e aí eu acho que é o grande norte aí da nossa resposta, né? Aquele documento é uma petição. Significa que eu estou pedindo alguma coisa. Por isso se chama petição. Não é digamos, um contrato. Não é, uma afirmação, uma declaração afirmatória. É uma petição. E nessa petição, quando eu vou pedir alguma coisa, eu faço uma, digamos, afirmação falsa. Eu destaco uma informação de forma fraudulenta. Respondo pelo crime em estudo? Não, tá, pessoal? E mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, como você pode ver aí através do habeas corpus 85064, oriundo de São Paulo, mais uma vez diz: petições não servem para provar fatos. Se não servem para provar fatos, não podem ser objeto material do crime em estudo de falsidade ideológica. O que nós, pessoal, se me permitam antes de seguir, mas o que nós extraímos de todas essas lições dadas pelo Supremo Tribunal Federal é o seguinte: quando estiver diante de um documento onde há, por parte do órgão ou por parte do agente, a obrigação de verificar a veracidade daquele documento quando o receber, não há que se falar em falsidade ideológica. Essa é a verdade, né? Este é o raciocínio, este é o fundamento. Então, sempre que aquele documento ele exigir por parte do seu recebedor, do seu destinatário, a obrigação de verificar a sua veracidade, não há que se falar em falsidade ideológica. Agora, fazendo o raciocínio inverso, toda vez que eu tiver que receber aquele documento e não tiver a obrigação de verificar a veracidade, a sua veracidade, ou seja, eu tiver a obrigação de acreditar nas informações que ali estão, se a ideologia desse documento for falsa, se a ideia representada nesse documento for falsa, então estarei diante de um crime de falsidade ideológica, tá certo? Maravilha! Vamos seguir aí para o núcleo do tipo. E aqui nós encontramos uma questão bem interessante, essa é a verdade. Nós temos aí, que eu digo interessante pelo seguinte, nós temos aí, na minha concepção, quando eu falo minha, concepção do professor Ayrton, na minha concepção, o artigo 299, enquanto norma penal, ele nos apresenta dois núcleos. Um núcleo é o omitir, o outro é o inserir. Coloquei até para vocês no balãozinho, né? Amarelo aí do seu lado direito, né? Encontramos dois núcleos, consoante vemos ao lado. Vamos estudá-los. Mas antes de seguir, eu gostaria de abrir um parênteses aí, um asterístico, né? Aí no teu caderninho, na tua anotação aí. Dependendo do doutrinador que você eleger para estudar o crime em estudo, ele pode trazer a seguinte informação. O artigo 299 caput do Código Penal apresenta 3 núcleos. 2 pontos: omitir, inserir e fazer inserir. Outros, né, vão falar para você do jeito que nós colocamos aí 2 núcleos. A verdade, pessoal, que está por trás dessa distinção é justamente a forma com que você encara o verbo inserir, né? Se você considerar uma unicidade, ou seja, inserir ou fazer inserir é a mesma coisa, só muda, digamos aí, o instrumento que você utiliza, porque quando você insere por si só, ou quando você faz inserir por interposta pessoa. Mas em ambos os casos, pelo menos na minha convicção, você fez inserir. Então, por isso que eu me posiciono do lado daqueles doutrinadores que vão indicar a você a existência de 2 núcleos. Agora, é lógico que você pode encontrar alguns doutrinadores que digam o seguinte: não,
Inserir por si só é diferente de fazer inserir por terceira pessoa. Consequentemente, quando nós estudamos o artigo 299, nós temos que pontuar a existência de 3 núcleos, tá certo? Bom, feita aí então esta ressalva, convido vocês a entender, a compreender o significado de cada um desses núcleos. No nosso caso, vamos seguir com omitir e inserir ou fazer inserir, tá? Inserir. A conduta no seu verbo omitir, né, nos leva a pensar numa falta, numa negligência, né, num significado de deixar de constar, de inserir, ou até mesmo de não fornecer, né? Utilizando a palavrinha aí da lousa, né? Não fornecer a informação que deveria constar daquela declaração. Usando aí um pouco a informação, né, o contexto atual, então digamos aí que por uma circunstância de saúde pública e consequentemente de recessão, o governo federal ele resolve então disponibilizar o pagamento de uma verba adicional a toda a população, mas toda a população formada por alguns requisitos, quais sejam, por exemplo, a pessoa que recebe até 3 salários mínimos e que tenha em sua casa mais de 3 filhos. Imagine você então que o cidadão, né, ele resolve por bem então aí se aproveitar dessa situação. Ele trabalha e recebe 2 salários mínimos, então o primeiro requisito ele cumpre, mas ele é pai apenas de um filho. O que ele faz? Quando ele, desculpa, né? Ele é pai de apenas, ele é pai de, eu confundi o exemplo, me perdoe. Ele é pai de 5 filhos. E imagine você aí que na hora de declarar, então, esses filhos, não um, imagine, vamos reformular o exemplo aí, me perdoe. Vamos reformular o exemplo. Eu percebi que eu estava, na verdade, dando um exemplo do próximo verbo. Vamos reformular. Então, imagine você que o cidadão, ele está lá, então, para receber, né? Para se cadastrar para receber o auxílio, né? E lá no auxílio, aquele benefício dado pelo governo federal, ele é pago somente para aquelas pessoas que compõem uma família que, somados, não recebam, assim, não recebam mais de 3 salários mínimos. Então, quer dizer, olha, somando todos os vencimentos dos familiares, não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Maravilha. Lá na casa dele, então, o trabalho dele rende para ele 2 salários mínimos. O trabalho da mulher dele rende 1 salário mínimo. E o trabalho do filho dele rende mais 1 salário mínimo. Então, no total, somando lá os 3, eles têm ali 4 salários mínimos. Então, ele não poderia receber esse benefício. Mas o que ele faz? Na hora de fazer a declaração, ele simplesmente omite o salário mínimo recebido pelo filho. Não declara. Então, ele está necessariamente deixando de fornecer, deixando de inserir, né, a informação exigida pelo governo federal para a disponibilização do benefício. Antes da gente seguir, me perdoem, pessoal, pela confusão do exemplo, tá? Na verdade, eu pensei num exemplo e acabei declinando outro. Esse exemplo que eu, né, lá inicialmente, nós vamos falar na sequência aí. Então, antes da gente seguir, eu gostaria só também de pontuar mais uma questão em relação ao verbo omitir, que nós estamos diante de um crime omissivo próprio ou puro, tá certo? Isso significa dizer, esse crime omissivo próprio ou puro, é aquele onde a omissão enquanto conduta, ela é extraída, ela está presente no próprio núcleo. Fazendo aí um raciocínio bem simples. Quando eu falo para você assim, omitir, você pensa em uma conduta positiva ou negativa? Necessariamente vem à tua cabeça uma conduta negativa, um não fazer. Logo, então, né, esse crime que eu digo, a falsidade ideológica, enquanto verbo omitir, é um crime classificado como omissivo próprio ou puro, tá certo? Agora, o inserir e fazer inserir.
É o verbo inserir, tá? E aí, pessoal, o que a doutrina gosta de nos pontuar aí em relação ao verbo inserir é que ele possui duas vertentes, que não fazem ser dois verbos. É um verbo só, tá? Para ficar no posicionamento que nós adotamos em relação à questão dos dois núcleos. O verbo é o inserir, é um agir positivamente, mas que ele pode ser visto, pode ser encarado de forma imediata, quando eu, por minha própria fala, por minhas próprias mãos, insiro uma informação que não deveria constar, tá certo? E nós temos também aquela, né, a falsidade ideológica mediata, que é o fato de você inserir, mas se utilizando de uma terceira pessoa, tá certo? Digamos, uma interposta pessoa que não necessariamente será considerado coautor, diga-se de passagem, tá? Peço até para que você sublinhe aí esta informação, tá? De que esta interposta pessoa que é utilizada pelo criminoso para, né, a inserção da informação falsa no documento, ela pode ser coautora, mas também pode não ser coautora, tá certo? Essa é uma informação importante. E este verbo inserir é aquilo que... Aí a gente volta àquele exemplo, né? Inicial que eu tinha dado lá quando do verbo omitir. Então, o cidadão, ele, para o recebimento de um benefício, né? Ele precisa fazer declarações. Ele precisa, digamos, fornecer informações sobre a sua vida. E ele descobre durante... Ele é casado, por exemplo, e não tem filhos. Vamos só mudar um pouquinho o exemplo aí. E ele não tem filhos. E ele descobre que para conseguir aquele financiamento da casa própria junto ao banco, se ele declarar lá naquela entrevista, no contrato, né, formalizado que ele tem filhos, a taxa de juros diminui. Então o que ele faz? Ele chega perante o banco e fala assim, né? Não, eu tenho 3 filhos. Eu sou pai de 3 filhos. Quando na verdade ele não tem filho algum. Então ele inseriu, se ele fez por si só, pela sua própria mão, uma informação que não deveria ser constada. Por quê? Ela é diversa da realidade. Ou ele pode ter simplesmente declarado isso ao funcionário do banco e o funcionário do banco, responsável pelo preenchimento desse contrato, é que faz a inserção dessa informação. Então ele fez o quê? Ele fez inserir, através do funcionário do banco, a informação falsa de que ele tinha 3 filhos, que ele era pai de 3 filhos, quando na verdade ele não era pai de filho nenhum, tá certo? Maravilha. E uma questão também interessante para fazer, digamos, frente àquilo que nós falamos do crime omissivo, tá? Quando falamos no verbo inserir, o nosso 299 ele se transforma então em um crime comissivo, tá certo? É um crime de ação. E olha que pergunta interessante que eu posso fazer a você na prova, né? A falsidade ideológica, enquanto núcleo do tipo, pode ser classificada como um crime comissivo ou pode ser classificada como um crime omissivo? E aí a resposta que você tem que me dar, nobre aluno, é que depende do núcleo do tipo que você considerar, que você levar em consideração. Se você considerar o verbo omitir, ele pode ser classificado como um crime omissivo próprio ou puro. Agora, se você levar em consideração o verbo inserir, você não pode classificar como um crime omissivo. Você deverá necessariamente classificar o nosso crime de falsidade ideológica como um crime comissivo, tá certo? Maravilha, ó. E aí tem uma conjugação, tá? Essa é uma informação também, pessoal, essa conjugação que eu vou passar a vocês aqui na sequência, é uma informação válida, tá? Bastante interessante para os concursos. Muito cobrada em concurso em relação ao 299, tá? Existe aí, no desenho, né, do tipo penal que você está vendo à sua esquerda aí, um elemento normativo que deve ser conjugado necessariamente com os verbos omitir e inserir. Significa dizer o seguinte, que omitir o quê? Inserir o quê?
né? Basicamente, a resposta a esta pergunta te levará ao descobrimento de qual é este elemento normativo. Então, fazendo a leitura, ó, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O elemento normativo aí está justamente no fato juridicamente relevante. Então, a declaração, ela deve necessariamente, para ser objeto do nosso crime de falsidade ideológica, representar um fato juridicamente relevante. O que significa dizer? Que é algo que constrói, que modifica ou que destrói uma relação jurídica existente, podemos assim dizer, no direito civil, no direito administrativo, nas disciplinas do direito em geral. O direito civil, a gente citou o direito civil como primeiro exemplo aí, porque o direito civil, ele por excelência, ele é a seara, digamos assim, né, mais própria do direito para a construção, modificação e extinção de relações jurídicas. Você firma contrato aqui, você pratica um ato ali que lhe faz nascer a obrigação de reparar um dano ali, você se casa, você se separa, você morre, enfim, você tem filhos. São todas relações jurídicas que nascem durante a sua vida e que são reguladas pelo direito civil. Então, para ser objeto material do crime de falsidade ideológica, essa relação jurídica ela deve representar justamente um fato juridicamente relevante, ou seja, um fato que importa para o direito. Se for algo que não tem importância para o direito, não deve ser considerado como falsidade ideológica. Convido vocês aí para um exemplo bem simples de uma atipicidade, digamos assim, de uma mentirinha que a gente conta que não tem relevância jurídica. Imagine você que você está, né, entrando aí na faculdade e de repente você é parado por um cidadão com uma camiseta lá de uma determinada empresa que ele convida a realizar uma pesquisa de preferência. A empresa está se estabelecendo aqui na região, então ela queria saber a preferência, né, dos frequentadores da faculdade, porque a faculdade é um campo em potencial para você fornecer os seus produtos, os seus serviços e, consequentemente, ganhar dinheiro. Neste caso, pessoal, você resolve aí, por uma questão de brincadeira ou por qualquer outra questão, mentir em algumas perguntas. Como em relação à cor preferida, o alimento predileto, ou o dia da semana preferido, né? Mas pergunta a você, essa mentira pode resultar em algo relevante? Pode, por exemplo, representar essa sua resposta, né? Irá representar alguma relação jurídica entre você e a empresa? Não. O simples fato de você falar que gosta do azul, que gosta do cor-de-rosa, para ficar aí, né, na atual discussão da nossa ministra Damares, né, para a empresa não representa nenhuma relação entre você e ela. Se você falar que gosta do azul quando na verdade gosta do rosa, quando você falar que gosta do verde quando na verdade gosta do amarelo, pouco importa. Essa resposta não faz criar uma relação jurídica entre você e aquela empresa da pesquisa. Consequentemente, não tem relevância jurídica. Certo? Consequentemente, não estamos diante de um crime de falsidade ideológica. Seguindo aí para uma questãozinha interessante também, cuja resposta nós encontraremos em 3 vertentes. O problema dos papéis assinados em branco. Aqui, pessoal, a distinção, tá, que a gente constrói a resposta, ela justamente nos leva a confrontar a falsidade documental com a falsidade ideológica. Esse foi um tema que eu já introduzi com vocês no estudo dos crimes de falsidade material, mas volto com vocês aqui para relembrar mais uma vez. Né? Papel em branco. Eu tenho 3 cenários, 3 possibilidades, tá certo? Vamos ver o primeiro cenário aí. Imagine que esse papel assinado, né, em branco, ele chegou à sua mão de forma legítima, ou seja, você é funcionário de uma empresa e recebeu aquele documento assinado, mas ainda não preenchido, para justamente preenchê-lo de acordo com aquilo que ficou verbalmente acordado. Você, de forma sorrateira, de forma desonesta, acaba preenchendo esse documento com informação do qual não foi objeto no nosso acordo verbal. O que você pratica? Falsidade ideológica. Por quê? A assinatura saiu do punho de quem de direito.
Aquele papel, né, segundo a lei, o papel, a materialidade do documento é aceita pela norma, pela lei. Ele é escrito de forma legível, então, né, é digamos, uma relação jurídica válida. Só que a informação que você constou não foi aquela que restou acordada. Então você comete falsidade ideológica. Agora, quando esse documento ele chega às suas mãos de forma ilícita, né, ilegítima, em desacordo com o direito, e você, então, não sendo legítimo diante da lei para preencher aquele documento e o faz, você responde por falsidade material, tá certo? Porque você não tinha direito, você não tinha liberalidade para a construção daquele documento. Se você não tinha liberalidade, se você construir, você pratica falsidade material. E na mesma sequência, tá, pessoal? Isso aqui foi só uma variação. Mas digamos que você recebe o documento de forma lícita. Mas antes de você preencher, o signatário, aquela pessoa que assinou, ele se arrependeu. Ele fala, não quero mais firmar o contrato com você. E fala para você o seguinte, olha, rasga esse papel. O que você faz? Você não rasga. Você não rasga aquele, digamos, formulário, né, que foi assinado que falta ser preenchido. Você vai e preenche assim mesmo. Nesse caso, no momento do preenchimento, você não tinha autorização. Se você não tinha autorização, você pratica falsidade material. A falsidade ideológica, ela só estará presente quando, no momento do preenchimento, você tem autorização para tanto. Se você não tem autorização para tanto, você pratica falsidade material, tá certo? E aí, para finalizarmos, né, o estudo do núcleo, uma distinção entre falsidade ideológica e simulação civil. Na verdade, e já respondo a você, não existe distinção. Pelo menos assim, a distinção é puramente dogmática, é isso que eu estou querendo dizer, tá? A gente vai ver aí na sequência que essa distinção aí ela é construída só na dogmática jurídica. Antes da gente seguir, eu só queria pontuar com você o seguinte: onde estão os casos de simulação civil no nosso ordenamento jurídico? Os casos de simulação civil, de simulação de um negócio jurídico, você encontrará no artigo 167, parágrafo 1º do Código Civil. Então, redação do Código, né? Quais são as hipóteses de simulação dos negócios jurídicos? Inciso 1º, né? Quando você tem um documento que aparenta conferir ou transmitir direitos à pessoa diversa daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Aqui, pessoal, um exemplo, né, para a gente pontuar esse inciso 1º, acontece muito. Aquele famoso financiamento de veículo em nome da avó, em nome do pai, né? Então, o cidadão, ele tá com o nome sujo na praça. Tá lá no Serasa, no SPC com o nome. Aí ele tá doido para comprar uma moto, comprar um carro financiado. Mas os caras, né, da financeira não vendem para ele, afinal de contas, ele deve mais do que tem. Ele deve o próprio peso. O que ele faz? Ele vai lá e fala com a vozinha dele, a coitada da avó. Aí a avó vai e compra, né, assina o contrato. Esse contrato, ele confere à vozinha, né, direito de ser proprietária da moto. Ela é proprietária da moto. Quando, na verdade, o real proprietário é o neto que está devendo no SPC. Né? Já vi muitos casos, e é ingenuidade, tá? De advogado. Muitos casos onde o cidadão, né, financia em nome do pai, em nome do vô, da avó, e depois ele não consegue pagar. Aí, além do nome dele, o nome do pai e da avó também vai para o SPC. Aí o que acontece? Né? Eu já vi casos desse, tá? Eu já atendi casos desse. Aí o que o cidadão faz? Então ele procura um advogado, né? Para falar, e aí, o que a gente pode fazer? Pô, esse moleque, esse excomungado, né? Ele financiou a moto no meu nome e agora não pagou, e agora estou eu aqui. Aí o advogado vai e propõe uma ação para anulação do contrato, para dizer o seguinte, não, olha, quem comprou de verdade a moto, verdadeiramente, foi o moleque. Para tentar, digamos assim, já que o moleque está devendo, né? Vamos jogar mais uma dívida nas costas dele. O que o juiz fez? O juiz, além de aplicar, né, de falar assim, isso é uma simulação, né? E civilmente aplicar uma multa, ainda ele oficia a delegacia, por quê? Falsidade ideológica.
Então, o vô, a avó, o pai, né? Além de gastar com advogado, né? Tomar uma multa, ele ainda responde por uma falsidade ideológica, tá certo? Eu já vi advogado fazendo isso. Aí, o que ele explica para o cliente dele, né? O inciso segundo, ó. Contiver em declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Essa questão aqui entra na escritura pública, né, de transferência do imóvel para amante. Então, estou declarando que estou vendendo o imóvel quando, na verdade, estou doando. Né? E o inciso terceiro aí, os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Isso daqui é relacionado àquelas fraudes à execução, né? Então, o cidadão tem lá 2, 3 casas, carros, e aí, de repente, ele toma, né, uma atitude pouco ortodoxa na condução dos seus negócios e acaba quebrando. Mas, né, algum tempo antes dele perceber que a vaca foi pro brejo, o que ele faz? Ele corre no cartório e fala assim: não, tudo aquilo que eu tenho eu vou transferir, né, para os meus filhos, para os meus vizinhos, para os meus amigos. Aí o cartorário fala assim: ó, não dá, né? Não dá para fazer isso, porque como a ação de execução ela já foi proposta, então não dá para você fazer, porque se você fizer agora, né? Mesmo assim, você, né? Você não pode expor. Aí, o que ele tem a ideia? Ah, então vamos fazer o seguinte: vamos construir um documento validamente, né? Falando assim, no seu sentido material, mas com data anterior, de 3 anos atrás, de 4 anos atrás, ainda quando eu estava, né, bem financeiramente. Também é uma simulação, tá certo? Nesses casos, pessoal, né, toda simulação civil será um crime? Todos esses exemplos, todas essas possibilidades que nós vimos no artigo 167, parágrafo 1º, serão também necessariamente consideradas falsidade ideológica? E a resposta é positiva, tá certo, pessoal? Será toda simulação civil, porque não representa a realidade, enquanto ideologia, não representa a realidade dos fatos, será sim uma falsidade ideológica, tá certo? Buscando aí o amparo também da doutrina, né? O nosso doutrinador aí, Kleber Masson, né, coloca que a simulação, além de constituir uma causa de nulidade dos negócios jurídicos, isso falando na esfera civil, lógico que ele está falando, né, na esfera civil, também configura o crime de falsidade, salvo se o fato simulado não apresentar relevância jurídica. É lógico. Aí a gente entra naquela questão da resposta à pesquisa na entrada da faculdade, né? Se não tiver relevância jurídica, não é crime. Mas se a simulação tiver relevância jurídica, aí sim, além de representar um fato de nulidade e aplicação de multa para os simuladores, ainda representa uma falsidade ideológica por parte dos envolvidos, tá certo? Sujeito ativo do nosso crime. Bom, pessoal, fazendo a leitura aí do artigo 299, eu não encontro nenhuma qualidade específica para o nosso autor. Você pode fazer a leitura total aí do 299, que ele não diz que o nosso autor tem que ter só aquela qualidade. Logo, estamos diante de um crime comum. Qualquer pessoa poderá ser autora, poderá ser sujeito ativo do crime em estudo, tá certo? Aí vem aquelas, né, digamos, correlações que eu tenho certeza que todo mundo já sabe, porque fundamentadamente já tratamos dessas perguntas quando estudamos os crimes de falsidade material, né? Aí a pergunta, ó, é possível o particular cometer falsidade ideológica em face de documento público? A pergunta é positiva, né? Lembra quando nós falamos da falsidade documental material? Um particular ele pode perfeitamente falsificar um documento público, né? Então está aqui o nosso ministro Joaquim Barbosa dizendo que é perfeitamente possível, né? O artigo 299 não impossibilita essa questão. Até citei também enquanto exemplos, né? Lembra da questão do passaporte?
né? Se eu chegar lá diante do funcionário ou da escritura de compra e venda, quando na verdade é uma doação, né? Estou diante de um agente que é considerado funcionário público, um documento público. Mas a ideologia desse documento é totalmente falsa, tá certo? E sujeito passivo do nosso crime é o Estado, não poderia ser diferente. Ele é o detentor aí da fé pública, do interesse da fé pública e, consequentemente, ele é a nossa vítima imediata, que ele tem interesse que todos tenham interesse, que todos tenham a possibilidade de acreditar no documento que circula no meio jurídico, nas relações jurídicas. E de forma indireta, eu tenho também as pessoas físicas e jurídicas que podem vir a ser prejudicadas pela falsificação ideológica em estudo, tá certo? Elemento subjetivo. Pessoal, com o elemento subjetivo, eu peço licença a vocês aí para a gente encerrar a aula de hoje, tá? Desejo a vocês aí, né, um ótimo fim de semana. Né? Estamos aí um fim de semana prolongado, feriado do Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Então, na semana que vem, na segunda-feira, a gente continua aí com os estudos, com as aulas online, seguindo e partindo, né, na próxima aula, justamente do estudo do elemento subjetivo do crime de falsidade ideológica, tá certo? Fiquem com Deus, se cuidem nesta pandemia e qualquer situação que for preciso, dúvidas, sugestões, discussões, estou à disposição de vocês, seja pelo e-mail, seja através do WhatsApp, tá certo? Até mais.